Olha que interessante, meus amados. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 19, Jesus, depois que ele terminou o seu ministério na terra, quando ele termina seu ministério na terra, ele vai para o Hades. E quando ele chega no Hades, a Bíblia diz que ele foi pregar aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Vocês viram um paralelo? Depois que Abraão cessou sua obra terrena, nós vamos ver Abraão pregando para o jovem rico. Depois que Jesus terminou sua obra terrena, nós vimos ele pregando para as almas que estavam perdidas. Em uma outra passagem da Bíblia, e o profeta diz isso nas Perguntas e Respostas em 57, diz: vocês perceberam que na outra passagem de Pedro diz que ele foi e pregou aos anjos que estavam em prisão. Ele disse: esses anjos significa pregadores. Pregadores. Quando Jesus desceu lá, Jesus foi direto nos cabeça. E é muito interessante, porque nós sabemos que este evento não é o juízo do trono branco, pois o juízo do trono branco está no final do milênio. E lá todos serão realmente julgados e mandados para o inferno, ou então aqueles que fizeram o bem, deram um copo de água, entrarão para a eternidade, sobre as bases das obras que fizeram. Amém? Nós vemos esse quadro acontecendo. Agora, o profeta diz aqui, almas que estão em prisão agora. Depois dos dias de sua pregação, seu ministério continuou. Porque o último grupo para o qual ele pregou eram para as almas que estavam no inferno, as quais não poderiam ser perdoadas. Eu li isso claramente da Bíblia aqui em 2 Pedro. Deixa eu adicionar um negócio aqui. Meus amados, você sabia que tem muita gente que se encontra em tormento no Hades? E eles não sabiam porque eles estavam lá? Entre aspas. Não é? Então, o jovem rico, Deus foi refrescar a memória dele. Você sabe por que você está aqui? E ele se lembrou. Você viu o que Abraão disse? Lembra-te. Você se lembra? Você está lembrado? E aí, irmão, tudo começou a voltar à mente dele. O profeta disse que no inferno as pessoas se lembram de tudo. O profeta fala aqui em uma mensagem, falou, no inferno, no Hades, as pessoas se lembram. E no céu as pessoas se lembram de tudo também. Samuel, quando voltou de lá, ele se lembrava de Saul. Falou, eu lembro de você, Saul. Você já era meio teimosão e agora eu estou vendo que você piorou. Amanhã você vai estar aqui comigo, não tem problema não. Não é isso? Se lembra? Aí o profeta diz, almas, isso aqui é muito importante para nós entendermos, porque para que então, se vai ter um juízo final, meus amados, se vai ter um juízo final, para que então pregar para as almas em prisão? Para lembrar deles o que eles fizeram de errado. Sabe, irmão, quando Deus, o pai avisa a criança, não faça isso, meu filho, não faça aquilo. Aí a criança, o filho vai lá e faz. O que o pai e a mãe faz? Mas eu não te falei? Eu não te avisei? Agora está aí, todo machucado, saiu que nem doido andando de bicicleta, sei lá qual foi a transgressão que a criança cometeu. Não é assim? Então aquilo ali ainda não é a surra que ele vai levar. É só para relembrar ele. Falou, sabe por que você está pagando essa penitência? Sabe por que você está nessa penitenciária? Porque você desobedeceu o que eu te disse. É pior do que a surra. Isso vai acontecer, meus amados. Vai. E nós estamos vendo que essa era de Laodiceia tem a primeira parte dos prazeres, de andar por cima da carne seca, não é? Mas a última parte de Laodiceia é o tormento. Não é isso? O profeta está fazendo um paralelo perfeito com Lázaro. E vamos mais um pouquinho aqui. O profeta disse, olha, ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que estavam no inferno, aprisionadas até o dia do juízo, porque, veja, o juízo não é agora. Não existe um inferno que queima agora. Alguém diz, aquele camarada está queimando no inferno agora. Está errado. Um juiz da terra,
é justo o suficiente para não condenar um homem até que ele seja trazido a uma audiência. E Deus nunca vai jogar um homem numa fornalha ardente até que primeiro ele seja condenado pelas próprias leis de Deus. Ele rejeitou a misericórdia. Então, primeiro ele tem que ter uma audiência. E a audiência é o grande trono branco de juízo. Mas agora ele fica num lugar chamado a prisão. O que Deus faz? Deus joga a pessoa na prisão e ele manda o procurador dele lá, o representante dele, vai lá e fala para ele por que ele está na prisão. E não adianta, como diz a nossa Constituição, alegar desconhecimento. Eu não sabia. Isso não funciona. Todas as pessoas que tentar alegar que não conhecia a palavra de Deus, não vai descer. Porque a palavra de Deus está propagada nos 4 cantos da terra, tem Bíblia em qualquer livraria, qualquer internet você acessa as matérias da Bíblia, está fácil em todas as línguas. Nesse mundo que nós estamos vivendo, onde as pessoas são educadas, todo mundo sabe ler e escrever, a grande maioria, não é? Então, o que acontece? Jesus, desceu lá para lembrar eles do que eles tinham feito. Agora, na mensagem do Poderoso Conquistador, o profeta disse, então a Bíblia diz que ele foi e pregou para as almas que estavam em prisão, que rejeitaram a mensagem de Enoque, de Noé, o qual falamos na noite passada, e todos os demais, aqueles que estavam em Sodoma, e aqueles que haviam rejeitado os profetas, ele testemunhou a ele, para mostrar que ele era a resposta para a mensagem de todos os profetas, o Poderoso Conquistador. Mas eles tinham passado entre a morte e a vida, a linha que separa, e não havia esperança para eles. Viu? Então não foi só, como diz ali na carta de Pedro, só os de Noé, dos dias de Noé, mas todos os grupos. Jesus desceu para mostrar para eles que tudo que tinha sido pregado era verdade. Ele estava lá para mostrar isto. Amém?